Então, nós vamos lá continuar os nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Então, nós estamos vendo sobre a idiotia e a loucura. Aí nós aprendemos sobre a idiotia, a cretinice, que o cretino é uma situação bem mais grave do que a idiotia. A situação do cretino ela é pior, né? Que o cretino ele realmente está desconectado da realidade. O idiota não, ele tem algumas desconexões, apenas, né? E então, o que também que nós já vimos, que isso é uma expiação para o espírito. Normalmente, aqueles espíritos inteligentes, aquela inteligência que nós temos estudado, que é a inteligência intelectual. Gênios, né? Muitos gênios. E esses gênios, eles muitas vezes se perdem na sua genialidade e eles cuidam só do mundo material. Eles até cumprem uma tarefa, às vezes, mas uma tarefa muito para fora de si mesmos. E eles, então, precisam de encontrar um momento em que eles fiquem internados no seu inconsciente mais profundo para fazerem realizarem, né, a sua missão interna, para desenvolver a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual. E isso é uma punição, porque eles ficam encarcerados no corpo, né, em que o cérebro não tem lá condições de transmitir as informações que o espírito manda, né? Então, eu vou colocar aqui na nossa tela, abrir uma janela, para nós irmos lendo e entendermos o que os espíritos nos dizem a respeito dessa situação, né? De idiotas. Espera aí, talvez eu tenha que diminuir só um pouquinho aqui. Tudo bem. Então, olha só, justamente, né, nós paramos aqui nessa questão, que é 373, onde ele diz que esse estado, né, dos cretinos, ó, né, e dos idiotas, ela é uma expiação. Ó, tá vendo? A resposta é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Eles estacionam qualquer progresso intelectual, vamos dizer, da inteligência intelectual, para poderem, estacionam isso, para que eles possam mergulhar em si mesmos, no seu inconsciente profundo, né? Tanto que ele diz aqui, ó, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar, né? Então, eles ficam prisioneiros de um corpo para poderem fazer essa tarefa interna. Muitas vezes também eles estão camuflados. Tem espíritos de cretinos e de idiotas que eles estão, às vezes, também num corpo todo camuflado para que as suas vítimas não os encontrem na encarnação. Tem isso também, sabia?
não os encontre na encarnação e não os possa atingir, né, com vinganças. Então, eles ficam, às vezes, realmente em situações assim, bem difíceis, fazendo a sua missão interna, mergulhados lá nas suas questões mais profundas. E as suas vítimas, que não os perdoaram, elas, com o passar do tempo, elas vão esquecendo um pouco, né? E então é isso que acontece, por isso que eles ficam, muitas vezes, camuflados nesses corpos. Não só que tem idiotia, mas que tem também defeitos, assim, graves, enfim, né? Então, o Kardec continua perguntando na questão 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Olha só. Prova quando eles estão estacionados para fazer a missão interna, né? A expiação, quando eles estão incorrendo, são gênios, muitas vezes de almas que já foram degradadas de outros orbes, vieram para a Terra, né? São aquilo que os espíritos chamam de espíritos exóticos. Está lá quando, no Evangelho, logo no começo, quando fala dos mundos, de expiações e de provas, né? Então, os espíritos nos revelam que em expiação na Terra, quem é que está em expiação? Espíritos exóticos, degradados. Então, um degradado que fez um combinado com Jesus, de auxiliar o progresso da Terra. Então, imagina. E ele é inteligentíssimo, né? Como nós vimos muitos povos que escravizaram as raças mais simples da Terra, né? Então, eles, ao invés de auxiliar o progresso, eles usam a sua inteligência para escravizar, para fazer o mal, para tantas coisas, porque muitos espíritos que vieram degradados, muitos deles não acreditavam em Deus, eles eram ateus. Alguns deles se modificaram, mas muitos não. Depois que eles se ajustaram, se adaptaram aqui na Terra, muitos continuaram ateus, esqueceram os compromissos. E então, chega um momento que a lei divina fala, chega. Você já estava em expiação só pelo fato de estar encarnado na Terra, já era uma expiação. Mas, como aquela alma se adaptou e começou a sentir grande prazer em fazer o mal, né? Pense, existem os espíritos que se comprazem no mal. Quem são eles? São essas almas, muito inteligentes, que já vieram de outros orbes e, ao aqui chegarem, esqueceram, né? Então, pode acontecer isso também. Nós, como que nós vamos saber? Nós não vamos saber. Não temos como saber isso. E isso para nós também não é importante. Se é prova, se é expiação, né? Às vezes é essa prova só. E que é a prova, né? Prova é isso. Ele pode ter sido aquela pessoa que evoluiu muito intelectualmente, não evoluiu moralmente, sendo alma mesmo da Terra mesmo, né? Não é, vamos dizer assim, não é uma alma exótica na Terra. E ele desenvolveu muito o lado intelectual, uma pessoa que aprendeu a trabalhar,
trabalhar. Não tem essas pessoas que trabalham enlouquecidamente, não fazem mais nada a não ser trabalhar? Aí chega um momento em que os espíritos tentam de tudo para que ele cuide do seu lado espiritual, e ele não cuida. Não cuida. Então, eles falam, olha, nós vamos ter que temporariamente bloquear totalmente a sua inteligência intelectual para que você desenvolva a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual, porque essas duas inteligências, elas não dependem de conexões que fazemos com a realidade do mundo objetivo, necessariamente, né? Então, vamos continuar aqui. Olha, vocês vão fazendo as perguntas, tá bom, meus amores? Minhas queridas. Ó, deixa eu só falar desses livros aqui que caíram, né? Que eu falei para vocês, né? Que aconteceu esse fenômeno aqui, não sei o que é, que do nada quebrou uma estante assim, os livros caíram todos no chão. Mas eu encontrei algo que estava perdido, né? Que eu estava procurando, né? Então, na verdade, tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão e é sempre para o nosso bem, sabe? Na hora que eu vi aquele monte de livro no chão, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Mas, para o nosso bem, né? Então, aqui, ó. Qual na loucura a situação do espírito? Qual a situação dele, né? Aí ele diz assim, ó, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Então, ele só consegue exercer alguma ação no mundo material através dos órgãos do corpo. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado. Qual é o órgão que preside as manifestações da inteligência, se não o cérebro, né? Então, se ele está atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, no seu foro íntimo, ou seja, como diria Freud, no seu inconsciente profundo, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas ele está preso ali. Ele precisa ficar preso no inconsciente para visitar suas cavernas, suas sombras, né? E por quanto tempo isso? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas, normalmente, quando nós somos pegos pela expiação, a expiação, quando ela começa, ela não para, sabe? Por isso que os espíritos degradados, nós, né? Nós estamos em expiação aqui na Terra.
essa dor interna que sentimos, essa saudade de algum lugar que todos nós sentimos, uma espécie de um espinho no peito, uma inconformação nesse mundo. Isso é uma expiação, sabe? É uma solidão, né? Um karma de solidão. Isso aí, quando que isso vai acabar? Encarnações, e aquela sensação, né? De saudade de algum lugar, de um mundo, até que tenhamos cumprido a nossa missão integralmente e possamos retornar à casa do Pai. O que é retornar à casa do Pai? É retornar ao estado de paz íntima, podendo ser aqui na Terra mesmo, né? Então, sermos herdeiros da Terra, então, né? Por enquanto, nós somos posseiros. Nós estamos aqui meio que de posse apenas. Quando tivermos cumprido a nossa tarefa para com o progresso da Terra, então nós sentiremos essa paz, essa harmonia interna, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta matéria, né, reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda a impressão material, mesmo desencarnado, mesmo falecido, o corpo, só depois que ocorre a desencarnação, ou seja, depois que ele se liberte de toda a impressão da matéria, que a matéria causa, no perispírito, é que ele vai finalmente recobrar a lucidez. Isso pode durar inúmeras encarnações. Desencarna, encarna, para a recomposição do perispírito. Às vezes um suicida, que deu um tiro na cabeça. Olha a desorganização que ele criou ali, né? Quantas encarnações para ele reorganizar o cérebro destroçado. Como que o perispírito... Que aquela impressão do corpo, ela vai toda para o perispírito. E é o perispírito que forma um novo corpo. Ele é, vamos dizer assim, ele é ele que plasma o corpo, né? Então, se ele está completamente destroçado, então o que vai acontecer com o corpo, né? Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Tem um caso de um espírito que ele já tinha renascido, ele era um suicida reincidente, e ele já tinha renascido com inúmeras deficiências, inúmeras. E ele, então, nessa última, ele não tinha pernas, não tinha, não sei se ele não tinha mãos. Eu sei que ele estava tentando uma forma de se matar, que nem os espíritos que planejaram a reencarnação dele podiam pensar que ele iria imaginar aquilo, sabe?
Mas é isso, né? Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Vocês estão lembrando do nosso estudo da Gênese, né? Que estávamos falando do passamento, da morte do corpo, lembra? Olha como é importante, né? A Gênese é um desdobramento do Livro dos Espíritos, né? Então, na Gênese, no céu e inferno. Gente, já tô, até eu estou aqui. Mas, justamente, né? Então, as obras que é importante que nós estudemos, as obras básicas, porque elas vão abrindo mais ainda esses ensinamentos, essas revelações aqui, né? Então, lembra quando nós estávamos estudando o passamento, a morte do corpo, que fala, né, dessa perturbação em que durante algum tempo, né, após a morte, né, e é sempre até que se desligue completamente da matéria, ou seja, até que aconteça a desencarnação. Então, morte é diferente de desencarnação. Falecimento, morte, né? A pessoa faleceu, a pessoa morreu. Então, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Olha, quando os espíritos falam um certo tempo, gente, a noção de tempo dos espíritos é muito diferente da nossa. Esse um certo tempo pode ser muitos anos, pode ser às vezes séculos, sabe? Um certo tempo para eles, entenderam? Eu me lembro uma vez lá na Federação Espírita Brasileira, eu estava no Conselho Federativo Nacional, e aí nós estávamos falando sobre como é diferente a noção de tempo que os espíritos têm e que nós temos, né? Então, eles estavam dizendo que há mais de 25 anos, né, os espíritos disseram que em algum tempo, iria assumir uma cadeira do Conselho Federativo Nacional, uma mulher, sabe? E, e, e passaram-se mais de 20 anos e nada, e até que, finalmente, uma mulher foi eleita presidente de uma das federações aí, do Mato Grosso do Sul, e aí ela assumiu uma cadeira no Conselho Federativo, e depois outras mulheres assumiram, mas, veja, 25 anos, ele faz dentro de algum tempo, 25 anos demorou, sabe? Para eles não é nada. Então, ele diz aqui, ó, por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele, né, que é o corpo, o prendiam, né? Então, mas não vamos pensar que
Claro, tem um ou outro que é menos tempo, mas não vamos pensar que é um tempinho pequenininho. Às vezes precisa de reencarnar. Não consegue resolver. Aquilo que foi contraído na carne tem que ser resolvido na carne, sabia? Se a loucura decorreu de questões, né, que tem a ver com a encarnação, enquanto não resolve tudo isso na encarnação, lá no mundo espiritual, ele não vai conseguir resolver, sabe? Se ele desencarna, se ele morre, né, se ele falece, vamos dizer assim, ainda sob estado de loucura, é porque não foi resolvido. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, olha que interessante. A infância. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Pode ser até mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar a mesma coisa. Como é que nós vamos querer que um bebê comece a andar? Não vai andar, né? Mas hoje nós estamos vendo, né, a rapidez com que as crianças andam, falam, é muito mais rápido do que antigamente, né? Então, obra significa, ele realiza, né, faz as coisas de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o cérebro de uma criança não é igual o cérebro de um adulto. Eu não sei se vocês já viram aquela criança que ainda tem dentinha de leite, que é o Dr. Davi, ele é de Goiânia. Alguém já viu algum vídeo do Dr. Davi? Se vocês não viram, eu vou postar hoje para vocês verem. Eu não vi. Não? Eu também não. Não? Ai, gente. É no Instagram, eu vou postar alguns vídeos, Dr. Davi. É um garotinho, né, mãe? É um garotinho, ele tem dentinho de leite, né, Júlia? Dentinho de leite ainda. Gente, ele é um gênio, né? Ele é um superdotado. Ele é um superdotado, porque superdotação é um nome muito abrangente para significar muitas coisas, mas normalmente significam uma genialidade, né? E uma sensibilidade muito grande, né? Para tudo. Então, para todas as coisas. E então ele já foi diagnosticado, ele é um superdotado. Mas ele é tão maravilhoso, sabe? Ele tem um português tão correto. Ele diz que tem um dos vídeos dele que a mãe dele fala: o que é que te irrita mesmo, meu filho? Ele diz assim: abreviações, mamãe. Eu não me irritam as abreviações, porque as pessoas mandam WhatsApp e não escreve, por exemplo, por quê? Escreve um PQ, né? PQ. Não escreve a palavra inteira, né? Então, ele diz que isso irrita ele, né? E muitas outras coisas, ele não gosta de gírias, por exemplo, né? Ele diz, o português é tão belo, por que usar gírias, né? Então, uma criança, e ele sabe tudo sobre o coração. Ele é um médico. As pessoas mandam, fazem consulta com ele, sabe? Agora, não só sobre o coração, ele diz que o coração assim, é o amor da vida dele, é a minha paixão, sabe? Diz, o coração é minha paixão. E ele já estuda no Centro de Medicina Avançada do Coração. Eles levam ele para lá, sabe? E ficam mostrando, mas não pense que ele quer ler em coisas assim de criancinha, não. É em livros de adulto mesmo, é algo assim. Então, esse Instituto aí do Coração manda para ele, sabe, peças, manda o coração, mandou... E ele fica numa alegria quando chega essas coisas, eu vou mandar para vocês. Então, mas ele é uma criança, ele gosta de brincar também,
sabe? Ele diz que quando ele vai lá para esse instituto, assim, a minha Disney, cheguei na Disney. Vamos lá. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. Lembra, tem uma perturbação quando você morre. Até que se complete o processo desencarnatório, há uma perturbação. E até que igualmente, até que se processe a reencarnação, existe uma perturbação. E a reencarnação mesmo, ela só se completa, vamos dizer assim, os órgãos, eles ficam prontos aos 7 anos, por volta dos 7 anos. Mas o cérebro só estará maduro, gente, depois dos 40 anos. Sabiam disso? A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Então, não é porque nasceu, buf, que você... Não. Só gradualmente se dissipa, como desenvolvimento dos órgãos. Há um fato, aí é Kardec falando aqui, ó. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Agora, evidentemente que existem aqueles casos de espíritos evoluídos e que quando eles estão desdobrados, né, estão fora do corpo, né, o perispírito, eles assumem a sua forma viril, né? Mas é exceção, não é a regra, né? Por morte da criança, vocês leram o livro Nosso Lar, né? Então, tem o marido da dona Laura, que ele está encarnado na Terra já. Ela está se preparando para reencarnar. Ela ainda está na casa dela, e em breve tempo ela vai para o departamento da reencarnação para reencarnar, mas ele já está reencarnado. E aí, eles fazem uma reunião mediúnica lá na casa deles, no mundo espiritual. Olha, é invertido. E aí, ele, que é uma criança aqui na Terra, se comunica lá, não é? Que aqui nas nossas reuniões mediúnicas, se comunica os desencarnados, né? E lá eles fizeram uma reunião, tinha um aparelho, né? Provavelmente, assim, igual aqui nós estamos nos comunicando por ondas magnéticas, provavelmente é assim, mas o Chico não tinha nem como descrever esse aparelho, né, na época, não ia falar um notebook, não sei o quê. Sei que ele conversa com a família na sua forma viril, na sua forma de pai, de marido. Lembram disso? Quem não leu o livro Nosso Lar, tem que ler, né? É o primeiro. Por morte da criança, readquire imediatamente o seu precedente vigor. Então, a criancinha morre. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, porém, contudo, todavia, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente
separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Existem, gente, instituições no mundo espiritual onde estão crianças, onde estão jovens, onde estão adolescentes. Sabia? Eles vão... eles crescem lá. Só que é mais rápido, evidentemente, o processo. Mas, igual tem creche aqui, tem creche lá. Sabia? Tem muita coisa, sabe, que nós precisamos meditar nelas, para não irmos falando a primeira coisa que nos vem na cabeça, sabe? Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. Então, uma criança, né? O espírito, ele sofre essas restrições. Aí ele diz que não. É diferente do estado da loucura, né? Ele diz, não, esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. Olha que interessante, é um período de repouso para o espírito. Então, nesse tempo, o espírito ele está realmente ali repousando, aguardando para os cometimentos, né, que o esperam. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com a infância, porque a mente infantil ela é de fácil, ela se impregna facilmente de tudo, do mundo exterior, né? E uma criança submetida à violência, ela pode abrir arquivos, acordar esse espírito que estava em repouso, sabe? Abrir arquivos fora de hora, gerar recordações e pode desagregar a mente, sabe? E isso refletir muito nessa criança, especialmente mais à frente, na adolescência. O período da primeira infância, ele é definidor para estabelecermos vínculos de afeto, de amor com essa criança, a mãe, o pai, a família. Excesso de educação, de ensinar coisas, de dizer não, de faz, não faz, aquilo outro, ao invés de ensinar pelo exemplo, né? Mãe que grita muito com o filho, né? Aquilo gera ruídos na mente. E quando essa criança chegar ali próximo da adolescência, esses ruídos vão reverberar, porque na adolescência a mediunidade ela se abre. Então, as memórias das vidas passadas, elas ressoam mais. E aí, se a mãe e o pai não desenvolver o amor na criança, se tornaram figuras que a amedrontaram, né? Então, ela pode, na infância, começar a recordar traumas de vida passada, que vêm para ela em forma de sensações, que ela não vai lembrar do fato, mas quando a mediunidade dela se abre, especialmente na adolescência, ela pode olhar para a mãe e recordar lá aquela mágoa que era para estar fechada, mas aquele arquivo foi aberto na infância. E aí ela não consegue sentir afeto pela mãe, não consegue sentir afeto pelo pai, né? Por quê? Por causa disso. Quer dizer, isso é uma das causas, né? E ao contrário, né?
às vezes são espíritos com problemas, e quando há esse cuidado, né? Hoje, quem cuida das crianças são as escolinhas. Criança muito cedo vai para a escola. Olha que interessante, né? Eu li uma coisa interessante, na década de 1930, quem cuidava das crianças eram as mães. Depois, algumas décadas mais à frente, as avós passaram a cuidar das crianças. As avós. E hoje, as escolas. Não, depois das avós vieram as babás. As babás. E hoje quem cuida das crianças são as escolas. E aí nós vamos entender a razão pela qual há toda essa loucura no mundo, né? Tanta desagregação da mente infantil, da mente juvenil, né? Tem criança que passa o dia inteirinho na escola, né? E aí, algumas mães não têm alternativa. Graças a Deus, quando elas conseguem uma creche, que fica. Mas muitas mães têm. Mas aí vem aquela, né, aquela justificativa, precisa socializar a criança. A evangelização espírita. Quem é que tem que fazer a evangelização espírita da criança que é filho de espírita? A família. A evangelização espírita no centro espírita é para aquela criança que não tem família espírita. Certo? Se a família é espírita, quem é que tem que passar o conhecimento? Mas o centro espírita virou outra escolinha. A criança chega lá, já ficou a semana inteira na escolinha, chega lá, vai para uma outra salinha de aula. Outra escolinha. Outra escolinha. E aí vai aprender sobre Deus da forma mais abstrata possível. E a criança não tem raciocínio abstrato. Entenderam? Enfim. Então, gente, temos que meditar nessas questões, sabe? Temos que meditar. Não, porque a evangelização espírita é importante. É muito mesmo. Mas, se a criança tem a família espírita desde bebezinho. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira diz o seguinte, ó, Jesus tem que ser apresentado a uma criança, no máximo, até os 3 anos. 1, 2, 3, no máximo. Depois disso, é tarde demais. É até os 3 anos. E a escola, a creche, vai apresentar Jesus para a criança? Eu me lembro com meus filhos, a gente fazia uma oração, né? E era sempre a mesma oração, né? E tinha uma parte que nós falávamos assim, Jesus, me livra dos perigos da rua, né? E até hoje, eu ainda vejo, às vezes, algum filho fazendo oração e falando isso, né? Me livra dos perigos da rua. Então, Jesus tem que ser apresentado para a nossa criança dentro da nossa casa. Porque na adolescência, quando a mediunidade se abre, ela tem que estar ancorada no conhecimento. Sabe? No conhecimento não é intelectual, não. No conhecimento intuitivo de Deus, pela via da intuição. A intuição,
ela é uma via que não é intelectual, cognitiva, né? Então, Deus tem que ser apresentado à criança através da natureza, através dos animais, através das plantas, né? Aprender a amar as plantas, os animais, a formiguinha, não é? É assim que nós apresentamos Deus para as crianças. Eu vou... Qual para este, né, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, durante a infância, é mais acessível às impressões que recebe. Ele é um barro mole, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem que está incumbido de educar uma criança, se não os pais? Não é a avó. Hoje também está acontecendo, né? Isso muito também. Porque nós vamos fazer, né? Então era a mãe, depois ficou a avó, depois ficou a babá, depois ficou a escola, né? Escolinha, agora já está ficando a avó de novo. Sabe? Quem é que vai educar? Os pais. Mas se os pais não estão educados, como é que vai ser, né? Porque é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que há mister, de que ela precisa. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Tá bom? Por isso que a criança chora, para a gente cuidar dela. Né? Não é? Então é isso, meus amores. Vamos parando por aqui. Tá certo? Vamos parando por aqui.